Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos, de muita paz. Esse é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato com o texto bíblico diretamente e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 9, analisando os versículos de 1 a 9. Essa passagem mostra um fato extraordinário da trajetória de Jesus enquanto esteve aqui na Terra: a cura de um cego de nascença. E mais do que isso, há uma explicação de que nem sempre esses limites, como cegueira, surdez, paralisia, seja uma expiação do passado. É interessante o estudo, acompanhe conosco. O texto bíblico está assim escrito. E passando, Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos, dizendo: Rabi, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele errou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele a ação de Deus. Nós devemos executar as ações de quem me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode agir. Cada vez que eu esteja no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo isso, cuspiu no chão e fez lama com o cuspo e ungiu sua lama sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, pois, lavou-se e regressou vendo. Então, os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse o que se sentava e mendigava? Uns dizem: é ele mesmo. Outros diziam: não é, mas é parecido com ele. Ele mesmo dizia: sou eu. Então, esta passagem relata então a cura do cego de nascença. Nós vemos aí Jesus, os seus discípulos e o povo no entorno, e esse homem que era cego desde nascença. O fato ocorre próximo a esse tanque de Siloé, depois daquele episódio do templo em que Jesus quase foi preso, apedrejado, que Jesus estava saindo da cidade, então ele passa por perto desse tanque de Siloé e encontra esse homem. Jesus, então, ali vai operar um prodígio, que o homem era cego desde nascença. Naturalmente, a gente imagina que aquelas pessoas com as quais Jesus conversava, que não acreditavam nele, a partir de um fato dessa natureza bem impactante, poderiam então reverter o seu julgamento a respeito de Jesus, da natureza da sua missão, da sua própria natureza. Em suma, o fato seria importante para o convencimento daqueles que ainda não acreditaram nas palavras, mas quem sabe um fato dessa natureza pudesse impactá-los. Então, o resumo é simples: eles encontram cegos, os discípulos indagam sobre as causas, Jesus esclarece e cura esse cego e diz que precisa fazer as obras que ele foi enviado a fazer enquanto é dia. E há uma reação forte dos circunstantes que conheciam aquele homem, então ficam ali sem saber o que pensar. Será que é ele mesmo? Será que é outro? E o homem, na sua alegria, confirmava: sim, sou eu mesmo. Então, para aqueles que gostam de ler e também desfrutar de uma narrativa literária sobre esse texto, Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro
Luz do Mundo, no capítulo 9, ela conta essa história, mas com a beleza literária do seu estilo. Vale a pena ler. Então, o que a gente aprende com esse episódio? Nem todos os sofrimentos resultam de erros do passado. E esta ideia de que um sofrimento pudesse ser resultado de erros do passado existia na mentalidade do povo, porque a pergunta foi: quem errou? Ele ou os pais? Para ele nascer assim. Então Jesus esclarece que a experiência desse homem, que era cego desde nascença, não era expiatória, não derivava de um erro do passado dele. E também não tem sentido pensar que o erro dos pais possa resultar em sofrimento dessa natureza para os filhos. Podemos depreender que aquele limite era provacional, era uma prova que essa entidade, esse ser espiritual estava vivendo, e também podemos depreender que foi estrategicamente assim pensado esse processo para que realmente houvesse a ação de cura, uma ação impactante que pudesse gerar, como de fato gerou, toda aquela fermentação. Os judeus, eles acreditavam que os enfermos, eles eram castigados e eles então tinham uma visão de que quem não tinha essa doença era superior ao outro, era o eleito de Deus. Então, esse sentimento de orgulho, ele não favorece o desenvolvimento da fraternidade. Jesus esclarece, então, que ali não havia esse processo de castigo divino, castigo por erro nenhum. Era, evidentemente, um processo limitador, mas que não resultava de castigo. Muito importante que a gente se observe, que a gente se preocupe em analisar essa questão, buscando as explicações que o Espiritismo traz, como, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec analisa as causas atuais e anteriores das aflições. E ele comenta o seguinte: o homem, pois em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, muitas vezes, um problema que a gente tem é resultado mesmo de uma escolha equivocada. Aí, Kardec acrescenta: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a experiência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E acreditamos que é esse o caso desse homem em questão, que era cego desde nascença e que ali Jesus então operou aquela cura. O processo de cura que Jesus utilizou foi bastante sui generis e nós vamos falar dele no nosso próximo encontro. Por enquanto, vamos focar um outro ensinamento que está meio enigmático, que é quando Jesus diz que é preciso fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Esse versículo é o versículo de número 4 e Emmanuel faz uma interpretação dessa fala de Jesus no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 127. Emmanuel comenta o seguinte: sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus da sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Então, por isso que o texto que Emmanuel escreve tem o título Enquanto é Dia.
E prossegue Emmanuel comentando: se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificantes daquele que os enviou. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontras. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. E por essa explicação de Emmanuel, nós podemos depreender que quando Jesus fala é preciso fazer a obra do Pai que me enviou enquanto é dia, que vem à noite, ele está usando dia e noite não como referência a esses períodos das 24 horas. Ele está se referindo a momentos propícios e momentos que já não são mais propícios. Então, isso diz respeito às circunstâncias, às pessoas com quem estamos e aos quadros da vida que se colocam na nossa realidade. É preciso aproveitar os momentos propícios para realizar as obras daquele que nos enviou. Todos nós temos uma tarefa a executar no mundo, não viemos aqui a passeio. Então, o que será que devemos realizar? Quais são as circunstâncias favoráveis para essa realização? É isso que nos cabe pensar, meditar. Então, ficamos por aqui, mas voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.